Quero gentilmente convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 41. Teremos, no primeiro momento, versículo 14 do capítulo 41. Estamos vendo aqui um momento importante na metade da vida do irmão José. O irmão José, ele já havia sofrido muito, havia sido traído, vendido por seus irmãos, enganado, pisado por ser correto, injustiçado. E aqui, nesse instante da vida, no cárcere, ele não esperava mais muito da vida. O Senhor, então, o surpreende com algo de especial. Ele havia usado um dom muito específico que ele tinha. Inclusive, isso é mencionado algumas vezes na Bíblia com algumas pessoas. Ele tinha um dom de interpretar sonho. Ele já havia, mesmo de dentro da cadeia, se utilizado desse dom que Deus o havia dado para abençoar uma pessoa. E assim como as tantas coisas boas que Deus nos permite fazer, ele não sabia, mas aquilo chegou até Faraó, o mais importante homem do mundo da época, o mais importante e poderoso imperador desta época. E aí, irmãos, este homem, quando escuta falar que tinha na prisão, na masmorra, um homem que tinha a capacidade de revelar sonhos, ele manda chamar José, manda tirar José da masmorra. E esse homem tinha tido um sonho bem estranho, que envolvia vacas e espigas de milho, e nenhum dos pensadores, inteligentes, intelectuais ou magos de todo o Egito tinham conseguido acalmar o coração do rei, que estava angustiado com aquele sonho que ele tinha tido, e ele tinha tido novamente um outro que tinha angustiado, ora com vacas e ora com espigas de milho. E quando chega até os ouvidos de Faraó que esse homem, lá de dentro da masmorra, da prisão, do cárcere, ele tinha feito esta revelação de sonho, ele manda chamar José. No primeiro momento, somente o versículo de número 14. Diz assim: Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Te convido a fechar os olhos e curvar a cabeça. Deus e Pai, o título da palavra de hoje é hora de se barbear e de mudar de roupa. De propósito, hoje eu vim, não sei se o Sadraque percebeu, porque o Sadraque é a minha referência de barba bonita, gente. É a minha referência ao Sadraque. Não sei se ele viu, eu estava barbudo hoje de manhã. Eu deixei para fazer a barba só agora. Vai vir, né? Menininho, bonitinho, só agora de noite. Eu queria hoje viver essa experiência de fazer a barba um pouquinho antes de vir para o culto. A sensação é maravilhosa, né? Sei que está na moda agora a barba, né? Mas é muito gostoso não usar a barba e esse momento aqui da vida de José tem uma carga simbólica muito especial. Porque esse rapaz, ele demonstra aqui a esperança que não pode faltar na vida do crente, Sadraque. Ele tinha tudo, gente, para ter entregado os pontos da vida já, para não ter mais esperança. Tem uma pessoa da Bíblia que podia não ter mais esperança, esse cidadão era José.
Mas ele, num movimento muito lindo de esperança, quando chega a notícia de que Faraó queria falar com ele podia, se deprimido estivesse, reagir como: o Faraó mandou me chamar e vai arrancar a minha cabeça agora. Porque tudo dá errado na minha vida. Quando vai dar certo, dá errado. Quando vai dando certo, dá errado. Quando vai dando certo, dá errado. Mas quando chega a notícia para esse rapaz de que ele ia encontrar o imperador, eles tiram ele da masmorra. E diz a Bíblia que ele troca de roupa, faz a barba, colocam uma roupinha limpa nele, provavelmente, não ia entrar na presença do faraó fedendo. Botam uma roupinha limpa nele. E ele dá o melhor que ele podia naquele instante. Não era uma roupa elegante. Não era uma túnica da Nike ou da Adidas. Era uma roupinha de prisioneiro ainda. Porque é isso que ele era, um prisioneiro. Mas ele dá o melhor que ele podia. Ele se apresenta diante de Faraó. Em primeiro instante, então, eu aprendo com esse texto, meus irmãos, que a vida todo dia nos dá uma chance única de fazer a diferença. E esse foi o momento do irmão José. A vida todo dia nos dá a chance da gente fazer a diferença. Você hoje teve a chance de fazer a diferença. Amanhã você vai ter de novo a chance de fazer a diferença. Depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, todo dia a gente tem a chance de fazer a diferença. Triste é, irmãos, quando as nossas masmorras, quando os nossos cárceres, quando as nossas histórias de prisão, porque todos nós temos as nossas histórias de prisão. Aqui na Bíblia a gente lê qual foi a história que levou José até a prisão. A gente lê injustiça, a gente lê maldade dos parentes dele com ele. A gente vê muitas coisas. E você talvez esteja em alguma prisão, ou tenha estado em alguma prisão, ou tenha em algum instante visitado alguma prisão no coração, nas suas emoções, na sua vida, na sua casa, na sua família, e tem também as suas histórias. Ainda assim, este homem nos mostra que mesmo de dentro de uma prisão, a gente pode receber de Deus oportunidades, chances, momentos da vida que vão fazer a diferença na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Ele compreendeu aquele momento. Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui para você compreender alguma coisa na sua vida, para você compreender alguma coisa aí dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua história. Eu não sei você, eu não sei eu, mas José compreendeu. Ele podia, num momento de depressão, dizer para o carcereiro: me leva barbudo mesmo. Eu quero ir fedendo diante, eles foram injustos comigo, me prenderam injustamente, eu quero ir fedendo diante de Faraó. Mas não, ele falou: faz a minha barba, penteia o meu cabelo, eu quero ir com o cabelo penteado bonito, igual do pastor Simval, diante do Faraó, quero ir bonitinho. Eu penteava meu cabelo, não sei se você reparou, para o lado aqui, agora eu estou penteando para o lado daqui, Bruno. Estou usando um creme de pentear muito cheiroso, gente. José me mandou um WhatsApp e perguntou: pastor Simval, me presta aquele creme, eu emprestei para ele, Maria.
Ele penteou o cabelo, fez a barba, botou uma roupa. Por quê? Ele sabia que ele estava indo diante do homem mais importante do planeta Terra naquela instância, naquele momento. Este homem sabia a importância de construir afetos, a importância de tecer boas relações. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, até hoje, você se agarra tanto com essa coisa aí, que a gente chama de temperamento, porque cada um tem o seu, não é, gente? É ou não é assim, gente? Alice é das minhas, já acorda, querendo ver o desenho, querendo um cafezinho com biscoito maisena. Eu já acordo assim, leitinho, ninho. Ah, maravilhoso, o Joel se lembrou. Eu já acordo assim, divertido, querendo viver, querendo... Tem gente que se escora nessa coisa de temperamento, Sadraque, que fala assim, não, é que eu sou assim mesmo, e eu sou meio duro, e eu sou meio assado, e sou meio assim, e fica, em nome de Jesus, de se escorar no seu temperamento, e entenda que nós precisamos construir boas relações. Eu preguei aqui há 1 mês e meio atrás sobre Daniel, um garoto que havia sido levado de sua casa, um garoto brilhante, de uma família rica, que havia sido levado cativo para a Babilônia, e que tinha tido seu futuro todo roubado, e ainda assim, Daniel decidiu fazer amigos lá na Babilônia. E o caminho cujo qual Deus usou para salvar Daniel e os seus 3 amigos foi justamente as relações novas que Daniel construiu, mesmo lá no cativeiro. Deus nos convida nesse tempo de divisão de igrejas, de divisão de famílias, de divisão de cidades inteiras. Deus nos convida para fazer novos amigos, para tecer novas relações, para construir novos afetos, para, ao invés de dividir, amar. Ao invés de construir ódio, construir abraços. Mas, pastor, aquele parente, ele não pensa como eu penso. Meu irmão, bem-vindo ao planeta Terra, porque cada ser humano da face da Terra pensa absolutamente diferente do outro. A gente encontra uma coisa ou outra que você concorda, mas ninguém concorda com tudo de todo mundo, ninguém. O fato é que este homem, ele decidiu que ia se barbear, que ia pentear o cabelo, ia botar uma roupa, e ele ia encontrar com um homem que podia mudar a vida dele. Ele falou, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não sei o que o imperador quer, eu não sei o que o faraó quer, mas eu vou me apresentar o melhor que eu puder, porque se tem uma chance de eu sair dessa masmorra, essa chance é hoje. É hoje, é hoje. Oh, meu irmão, como eu queria que as pessoas entendessem que essa igreja está aberta toda quarta-feira, todo domingo de manhã e todo domingo de noite, com uma oportunidade para resgatar a vida de alguém. É uma pena, irmãos, que enquanto esta igreja, ou as igrejas daqui, as igrejas dali, as igrejas de acolá estão abertas, as pessoas estão por aí distraídas. É doloroso, irmãos, saber que às vezes até aqui dentro da igreja as pessoas estão distraídas. O pastor está pregando, o diácono está cantando, o irmão está dando aqui os recados de coisas importantíssimas, e tem alguém mais preocupado com o sanduíche que você vai comer daqui a 40 minutos.
mais preocupado pensando aqui, ó. Então a gente está entregando a mensagem mais importante da face da terra, do universo. A gente está pregando a palavra do Senhor. E tem alguém distraído, porque está na dúvida se daqui a meia hora Valmir vai comer uma pizza de marguerita ou de frango com catupiry. Como eu queria, irmãos, que as pessoas entendessem que essas coisas não podiam concorrer com a palavra do Senhor. Como é triste ver palavras como reverência, temor, respeito sendo esfareladas por essa sociedade nova que a gente está construindo. Esse homem decidiu isso tudo ao fazer a barba. Vamos ler dos versículos 32 a 46. Vamos ver o que aconteceu depois que ele fez a barba. Versículo 32 em diante diz assim: o sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Dá uma paradinha aí, versículo 34, olha para cá. Aqui José já tinha chegado diante dele. Aqui Faraó já tinha dito para José. Aqui José já tinha revelado o sonho. Ele já tinha mostrado para Faraó por que ele estava na face da terra, por que ele tinha nascido. Ele já tinha feito a diferença. Ele se apresentou, e ele se apresentou com coragem. Ele, além de revelar o sonho, ele diz essas palavras para Faraó: você, Faraó, devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que viveram, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Glórias a Deus. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anelete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José:
eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém? Olha para cá. O primeiro versículo que eu li fala que ele ia se apresentar, e o último versículo agora aqui, o 46, fala que ele tinha 30 anos quando se apresentou. Esse homem colocou ele como a autoridade mais importante do Egito. Deus arrancou ele do cárcere e colocou ele na cadeira mais importante, do lugar mais importante da face da terra naquele instante. Queridos irmãos, esse rapaz viveu a diferença de Deus. Ele recebeu um nome que significa Deus salva, ou o revelador de segredos. Ele recebeu um nome diferente. José já tinha um nome importante, que significa o Deus que multiplica. Ele era conhecido por um nome que falava sobre um Deus multiplicador. E agora era conhecido por um nome que apontava um Deus salvador. Ele nasceu para ser alguém que faria a diferença em sua terra, em sua família, e o seu nome apontava para multiplicação, para prosperidade, para sucesso. E ele passa por tudo isso, e aos 30 anos de idade, ele é colocado por Deus numa posição que aponta para a salvação que Deus traria para aquela terra e também para a terra dos seus pais. Porque é assim que a história vai se desdobrar depois. O que eu quero dizer para você é que eu e você não fazemos ideia, nunca, o que nos espera na nossa segunda-feira. Amém, meus irmãos? Você não tem ideia o que espera você amanhã, na tua segunda-feira. Às vezes, irmãos, a gente vai dormir numa tristeza danada, porque sabe que tem, não pastor, eu sei o que me espera amanhã, segunda-feira, tem um boleto lá, tem 2, pastor, tem uns 20 boletos, pastor, me esperando. Meu irmão, eu leio essa história e garanto para você, enche o teu coração de esperança, porque para quem nasceu em Cristo Jesus, segunda-feira é mais do que dia de contar boleto para pagar. Que Deus prepare a nossa vida para fazermos a diferença na nossa família, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho. Que vontade deu agora, pastor Álvaro, de adiantar o que a gente vai falar na mini vigília. Tenho muito sonho com o início do ano 2023, meus irmãos. Não falte essa mini vigília, que a gente vai falar disso aqui. De projetos, de coisas que podem explodir com o diabo na tua família, acabar com o inferno na tua rua, que pode salvar os seus vizinhos, os seus filhos, aqueles que estão passando a noite se drogando, entristecendo o teu coração, podem ser salvos através da tua vida e da obra do Senhor na tua vida. Mas para isso, você precisa dar um tapa no visual, fazer a barba, pentear o cabelo, colocar a melhor roupa que você tem e falar assim: hoje eu vou para a casa do Senhor, adorar o meu Deus, porque alguma coisa pode acontecer na minha vida hoje e mudar toda a minha história. Era só um encontro, era só alguém pode dizer: ah, mas Faraó não passava de um ser humano. É verdade, era só um ser humano, mas José entendeu que aquilo era uma oportunidade.
Que Deus coloque novas oportunidades na minha e na tua vida, e que eu e você tenhamos condição de percebê-las, de entendê-las, de fazer a leitura da vida. Ei, meu irmão, a gente está lendo tanta coisa, a gente está tão distraído aí, lendo o TikTok, vendo videozinho, e vendo os reels, e vendo as musiquinhas, e colocando tudo naquele movimento todo, que a gente se distrai da leitura mais importante da vida. Deus está te dando oportunidade nova todo dia. Aleluia. Apresentação e coragem. Esse garoto, além de se apresentar, ele teve coragem. 30 anos só, gente. E ele estava diante do homem mais importante da terra. E um irmão Giovanni deu o testemunho aqui na última quarta, depois ele me abraçou e falou: pastor, caramba, eu estava com muita vergonha. E eu estou nessa, eu estou incentivando os irmãos a testemunhar. Em breve o Márcio vai estar aqui também no culto, ele já testemunhou no culto de homem, vai testemunhar também na quarta-feira de uma grande bênção que aconteceu na vida do Márcio. Em breve o irmão José estava falando com ele também, o filho dele já está em casa, está melhorando para a glória de Deus, amém? Em breve vai estar aqui também contando o milagre que Deus fez e está fazendo na família dele. Temos que contar, temos que ter coragem. José teve coragem, ele chegou diante de Faraó, irmãos, o homem mais importante da terra. Alguém podia tremer da base, alguém podia gaguejar e ficar tímido, mas José não. José, além de revelar o sonho, falou: peraí, essa é a revelação do sonho, mas eu te digo mais, você, além de ter essa informação privilegiada, porque Deus te mostrou no sonho e eu estou revelando, Deus me deu essa revelação, além dessa informação privilegiada, eu te digo mais, pega um homem fera, um homem inteligente, um grande administrador, um grande gestor, e faça assim, 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 e deu para ele um modelo de gestão, para que aquela informação privilegiada se transformasse num grande ganho para aquela grande nação. Porque não basta ter a boa informação, não basta ser inteligente, tem que usar com inteligência a boa informação. E José foi ousado, foi corajoso, ele falou. E aí, gente, muito legal a leitura que a gente fez agora, né? Faraó olha para um lado, fala: não é tão inteligente. Olha para o outro: não, também não é tão inteligente. Olha para todo mundo: nada. Aí vira para os oficiais dele e fala: gente, é só eu que estou percebendo? Ou vocês também perceberam? É só esse garoto aí, ele só tem 30 anos, mas é a pessoa mais capaz que eu já conheci na minha vida. E o mais importante, ele olha para José, Faraó, o mais importante dos mundanos, olha para José e fala: ele tem uma grande diferença. Além de ser brilhante, de ser inteligente, ele tem o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Ele foi reconhecido como alguém que tinha o Espírito de Deus. Isso precisa fazer a diferença na minha e na tua história, meu irmão. Que eu e você sejamos conhecidos como bênção, como alguém importante, mas que o nosso legado seja um legado que não venha envergonhar a nossa fé, seja um legado que não venha desdizer o que a gente diz quando está cantando. Porque quando esse homem foi ousado, foi corajoso, ele foi ousado e corajoso diante de um homem importante, mas no final de tudo, o que mais se destacou na vida de José foi a presença de Deus na vida dele. E muitos de nós estamos desesperados por leituras e por aprendizagens que vão nos fazer ir muito além na vida. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas novas que eu tenho lido e tenho aprendido com as novas
os novos estudos e descobertas que eu tenho feito nos últimos anos. E muitas dessas descobertas nos abrem caminhos para conquistar mundos diferentes, coisas diferentes. E muitos, especialmente os de meia idade, ou os jovens, que querem se reinventar, ou outros que até precisaram se reinventar nessa pandemia, eu lhe digo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você sim se reinvente, que você sim avance, que você sim expanda os teus leques de coisas novas para fazer, para produzir, para ser nessa terra, para deixar um legado, para ganhar dinheiro. Faça isso tudo, mas nunca negocie o homem de Deus que você nasceu para ser, a mulher de Deus que você nasceu para ser. Porque tem muita gente colocando em xeque a sua fé, através das suas escolhas, através das suas vidas, através dos legados que estão sendo construídos. José não. José estava diante do homem mais importante da terra, disse o que precisava dizer, com coragem, com atrevimento, mas em momento algum, nem Faraó duvidou do homem de Deus que ele tinha nascido para ser. Seja a mulher de Deus que você nasceu para ser, minha irmã. Seja o homem de Deus que você nasceu para ser, meu irmão. Essa é a lição que eu tiro de José. Ele se apresentou, e se apresentou com coragem. Mas não só isso. Vamos ler agora do 47 ao 52. Nos 7 anos de fartura da terra, de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Diga glórias a Deus. Um momento especial na vida dele. Os quais lhe deu o nome Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Versículo 52, ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha para cá. Agora chegou o momento de estratégia, de muito trabalho e de viver uma nova vida. Ele já havia alcançado, e como eu digo sempre aqui, alcançar, irmãos, é para muitos, permanecer é para poucos. Alguns nem alcançam, mas muitos alcançam, porque alcançar coisas não está relacionado somente com habilidade e trabalho. Está também, mas tem muita gente que alcança coisas por sorte. Outros alcançam porque empregou um método que aprendeu. Outros alcançam coisas porque nasceram na família A ou família B. Cresceram no meio que o levaram até. Então, há muita gente que alcança coisas e o mérito ali é discutível. Mas a permanência é sempre mérito da pessoa. Alcançar é para muitos. Conquistar é para muitos. Permanecer é para poucos. E esse homem, ele alcança um lugar de destaque. E ele agora vai permanecer por quê? Porque ele faz jus àquela honra que o Faraó deu para ele. Ele monta uma estratégia, gente, que faz com que a abundância que se deu naqueles 7 anos de fartura enchesse. O texto vai dizer que a estratégia dele foi tão brilhante que ele juntou cereal e mantimentos até acima. Eles nem sabiam quanto tinha, eles não conseguiam contar, Bruno.
Porque os locais de medição que eles tinham, Léo, eles tinham sido ultrapassados pela quantidade de coisa que foi juntada. Então ele só sabia que tinha além daquela última medida que eles tinham ali no cálculo. Mas todos os celeiros estavam abarrotados, porque a estratégia dele funcionou. Porque o trabalho foi intenso. Então eu lhe digo nessa noite, é muito importante trabalhar, mas é muito importante ter uma estratégia. Por que, meus irmãos, que é importante você, homem, estar envolvido com um grupo de homens da igreja? Nós temos o nosso responsável pelos obreiros, o irmão Walter, e temos responsáveis pelo culto. Inclusive, ano que vem, a gente vai fazer muita coisa nova, muito legal. Esse ano ainda vai ter uma reunião de despedida dos homens. Nosso querido Léo e Paulinho estão à frente aí desse culto dos homens. Esse último que a gente vai fazer nem vai ser culto, vai ser uma despedida, né? Uma festa, uma coisa legal, divertida. Por que você tem que estar envolvido, homem? Por que, mulher, você tem que estar envolvida no culto de mulheres, sabendo o que está acontecendo? Porque a gente tem estratégias específicas para essas partes. A gente tem estratégias específicas para tratar com os casais. Por que seria lindo, ô casal, você que está hoje aqui, que você conseguisse se inscrever e conseguisse ir no nosso especial de casais do ano que vem? Porque a gente tem estratégias específicas para cada grupo da igreja. E se você não está envolvido nessas estratégias, isso não vai funcionar direito na tua vida, e alguma coisa vai ficar pendente. E é assim tudo. Muitas coisas da nossa casa, muitas famílias são derrotadas, vivem momentos de dificuldade familiar, às vezes até financeiro. Por quê? Porque ali tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita dedicação, mas tem muito pouca estratégia. Tem muito pouco diálogo, conversa, discussão, plano. O próprio Cristo disse que se fôssemos construir uma torre, a gente tinha que sentar antes e planejar para ver se a gente tinha condição de começar e de terminar aquela torre. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que talvez você esteja se cansando à toa. Quer ver um exemplo maravilhoso disso? É ter a ferramenta certa para trabalhar. Gente, quando a gente não tem a ferramenta certa, é ou não é assim? A gente faz força mais do que deveria. Com a ferramenta certa, às vezes você coloca ali e dá 2 giradinhas e pronto, você resolve. Por quê? A estratégia certa, a ferramenta certa. Ei, meu irmão José empregou aqui a ferramenta correta, ele colocou estratégia, ele trabalhou muito. E qual o resultado de quem trabalha muito e tem a estratégia correta? Deus dá uma família abençoada. O texto sagrado vai revelar que uma linda família vai nascer e vai surgir aqui nessa história. Olha que coisa linda. O garoto, uma página atrás, Bruno, estava no cárcere, estava na prisão, estava mal, estava fedendo, estava maltrapilho. Aí o faraó pegou e falou assim: toma ali aqui um anel. Aí deu um anelzão bonito, igual aquele que o Pedro ganhou ontem. Vocês viram, né? Ganhou um anel lindo, cheio de brilhantes. O faraó deu para ele. Pegou uma túnica lindona. Num minuto o garoto está fedendo, todo rasgado, comendo quentinha estragada lá na masmorra, no outro. Ele era o governador do Egito. E agora? Ele olhava para dentro da casinha dele e tinha 2 criancinhas correndo dentro de casa. Para o hebreu, dar nome para filho tem um significado muito importante. Toda vez que eles vão dar nome para uma criança, eles falam sobre algo de importante da vida deles. O primeiro, ele chamou de Manassés, que tem um nome muito peculiar, gente. O nome é
Esquecimento. Manassés significa esquecimento. Ele disse assim: eu não vou ficar focado com as coisas ruins que aconteceram aqui atrás. Ei, amém? Você está entendendo? Amém ou não? José disse: eu não posso focar no que está aqui atrás. Eu não posso ficar remoendo que o Rubem, que os meus irmãos me tacaram num buraco e me venderam de escravo. Eu não posso ficar focado nisso. Eu não posso ficar focado de que eu dei o meu melhor lá na casa de Potifar e aquela esposa dele inventou uma calúnia de mim, uma mentira sobre a minha vida e me levou para a prisão. Eu não posso ficar focado nisso, porque enquanto eu estou agarrado aqui nesse passado, eu não consigo ter estratégias para olhar para o meu futuro. E aí, quando o primeiro filho dele nasceu, ele levantou o filho e falou: o meu filho vai se chamar Manassés. Esquecimento. Por quê? Porque ele agora disse: eu foco no que está lá na frente. Pastor, então eu tenho que esquecer tudo de ruim que aconteceu na minha vida? Aí é uma outra pregação, tá, meus irmãos? Porque ele não esqueceu não, tá? Ele não esqueceu não. Vai ser uma outra pregação, a gente explica, eu deixo o pastor Álvaro explicar isso aqui um outro dia aqui, tá bom? Mas o fato é, ele olhou para o filhinho e falou: não, por que eu tenho que ficar olhando para o que eu perdi? Eu vou olhar para o meu futuro, meu filho é o meu futuro, meu Manassés, pronto, é o meu futuro. Aí foi lá, deu mais uns beijos na boca, nasceu mais um menininho. Glória a Deus pela parte do beijo na boca, vou até beber uma água. Ai, meu Deus. O outro menininho, Efraim, que significa dupla fertilidade. Olha aí, gente. Ele olhou para o futuro, ele focou na frente e ele disse: a minha vida terá dupla fertilidade. Que no nome do Senhor Jesus Cristo Deus te dê estratégia, que no nome do Senhor Jesus Cristo você tenha muita saúde, trabalhe muito, e que no nome do Senhor Jesus Cristo você viva em novidade de vida, viva coisa nova do Senhor todo dia. Eu termino essa palavra e leio os versículos finais. Versículo 53 diz assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome. Diga no seu lugar: fome. Diga alto: fome. Começaram os 7 anos de fome. Versículo 54. Começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia... Diga alto em nome de Jesus. O que havia em toda a terra do Egito? Pão, havia alimento. 56. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó o povo estava clamando pelo quê? Por pão, o povo clamava por pão, muita fome, o povo clamava por pão, e chamava Faraó, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com... Eita, Jesus Cristo, olha aí que posição estratégica Deus coloca o homem de Deus. O mundo todo com fome, o mundo todo buscando o homem mais importante do mundo, e o homem mais importante do mundo girando o foco para quem? Para o homem de Deus. Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome em toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar com José, porque a fome aumentava. Onde, meus irmãos? Em todo o mundo. Deus deu uma informação privilegiada
a José. José se utiliza de uma estratégia e é colocado numa posição de autoridade na terra para resolver sobre aquela informação privilegiada. Depois, uma outra característica surge nessa sociedade: uma fome jamais vista, uma fome sem igual, uma fome totalmente devastadora, e todos agora buscavam o ser que poderia fazer a diferença. Quem? Faraó podia fazer, mas Faraó dizia: não sou eu, o gestor desta crise tem nome, o gestor dessa crise é José. E qual era o nome que ele tinha colocado a José? O Salvador. O Salvador. Queridos irmãos, essa passagem é um claro apontamento para o Senhor Jesus Cristo. A mais importante informação privilegiada de todos os tempos, a gente prega aqui toda noite. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É a mais importante informação privilegiada de todos os tempos. O que fez a diferença aqui? Inclusive, gente, informação privilegiada é algo tão importante que até hoje, quem tem informação privilegiada, em algumas circunstâncias, até comete crime. Porque compra isso, adquire aquilo, porque tinha uma informação privilegiada. Deus deu uma informação privilegiada para aquele homem. Revelou a José, colocou José numa autoridade e saciou a fome de um planeta inteiro. Todo dia eu e você encontramos dezenas de milhares de pessoas com fome. Pessoas que têm aparência de fartos, mas estão com fome. Suas almas estão famintas, famintas de um Deus Salvador, famintas de um Deus que faz diferença, famintas de um Deus que ainda restaura famílias, que ainda restaura casamentos, de um Deus que ainda muda circunstâncias e histórias. As pessoas ainda estão famintas, e a informação privilegiada que Ele nos revela culto após culto aqui nesse lugar é que Jesus ainda é o pão vivo que desceu do céu. E que do mesmo jeito que José foi colocado no Egito para fazer a diferença, que eu e você sejamos colocados lá na nossa casa, na nossa história, para a gente fazer a diferença. Amém, gente? Glória a Deus ou não? Que Deus nos dê estratégias, que Deus nos dê força e saúde para trabalhar, que eu e você sejamos ousados, que a gente tenha coragem de falar, coragem de se posicionar no nome do Senhor Jesus Cristo, e quando a hora chegar, que a autoridade do Senhor seja colocada na tua vida, na tua boca, no teu coração. Para quê, pastor? Para que a fome de alguém seja saciada. Meus irmãos, hoje eu cheguei em casa e a minha esposa foi votar, e aí eu fiquei esquentando o almoço, e a minha filha foi uma vez lá: pai, eu estou morrendo de fome. Aí foi mais uma vez: pai, eu estou morrendo de fome. Aí foi lá para a quarta vez, aí eu comecei a ligar para a Jéssica. Eu falei: liga para a Jéssica, que tem uma criança aqui morrendo de fome aqui dentro de casa. Gente, como é gostoso saciar a fome de alguém, gente. Se você entrou hoje aqui com fome de Deus, precisando de Deus para o teu coração, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu coração mudar, para que essa pedra aí no teu peito se transformar e virar um coração de carne novinho, transformado pelo Senhor, que no nome do Senhor Jesus Cristo a tua fome seja saciada hoje. E que você seja usado, meu irmão, seja usada, minha irmã, essa semana para saciar a fome de alguém. Pastor, como é que sacia a fome de alguém? Mostra Jesus através da tua vida. Mostra Jesus através do teu canto, mostra Jesus através da tua família, através das suas posturas de vida. Mostra Jesus andando pela rua, mostra Jesus dirigindo, mostra Jesus, porque Ele ainda é o pão vivo que desceu do céu.
Vamos fechar os nossos olhos e curvar a nossa cabeça.